curso irá ajudá-lo a garantir uma vaga na próxima residência, no próximo programa de residência multiprofissional. Oi pessoal, eu sou Érica Almeida, sou assistente social, tá? E aí eu vim contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu concluí a universidade em 2014, atuei, né, já na saúde mental, caí de paraquedas na saúde mental em 2014 e atuei por 4 anos, tá? No final de 2018, houve uma quebra nesse processo, tá, na prática, e uma pessoa muito importante da minha família adoeceu. Nesse adoecimento eu precisei, né, já tinha havido uma quebra nessa prática profissional e eu passei a me dedicar a cuidar dessa pessoa, né? Foi em dezembro de 2018, passei noites em hospitais, na UPA, até que essa pessoa teve uma parada cardiorrespiratória e veio a óbito no dia 15 de janeiro de 2019. Ainda perdida e nesse processo de luto, né, fui procurar o que eu podia fazer, né? A gente precisa sobreviver, a gente precisa, né, de dinheiro. E aí, no dia 16 de janeiro, eu sentei na frente do computador e agora? O que é que eu vou fazer, né? E comecei a pesquisar sobre processos seletivos que estavam abertos. Uma grande amiga já tinha me despertado, falado algumas vezes, mas eu nunca tinha valorizado a informação sobre a residência multiprofissional em saúde. Até que ela falou, Érica, faz agora, né? Tenta. Coincidiu de o processo seletivo da Escola de Saúde Pública do Ceará ter sofrido um atraso. E aí, no dia 16 de janeiro, eu entrei na página da ESP, verifiquei que o processo estava aberto e os dias para pedido de isenção eram justamente 16 e 17 de janeiro. Como eu concluí na Universidade Estadual do Ceará, na UES, consegui a isenção e a partir dali arregacei as mangas, engoli o luto, a dor, a saudade e fui cuidar de mim, por quem eu podia fazer algo ainda. Então, no dia 16 de janeiro, eu ainda perdida, né, dei entrada no processo da isenção e comecei a estudar. Peguei alguns editais antigos, mas não é a mesma coisa, né? Até que essa minha amiga falou, Érica, vai ter um intensivão da Michele Sampaio, ela se garante, ela é muito boa e ela vai fazer com que a gente entre na residência. Aí eu fiquei assim, né, quanto é e tal, aí ela, tu tem cartão? Passa no cartão. Aí eu vou passar no cartão e vou pagar com a bolsa da residência. E assim eu fiz. Fiz uma semana de intensivão no curso MS e no dia 9 de fevereiro foi a prova da ESP e eu passei. Em primeiro lugar, em saúde mental coletiva pela Escola de Saúde Pública do Ceará. Foram 2 anos intensos, né? E eu descobri que eu sonhava em ser residente e não sabia. Vivenciei intensamente. Participei do Fórum Cearense de Residências, né, fortalecendo o componente político nessa formação. Participei, ajudei a construir 2 encontros cearenses de residência, apresentei trabalhos, mediei mesas. Foi muito rico, gente. E enquanto residente, a gente, na nossa atuação profissional, a gente percebe a importância de se apropriar do território, se apropriar do usuário do SUS, né, da autonomia, compreender a autonomia desse usuário do SUS, fortalecer essa autonomia. Coisa que na prática profissional, por melhores que sejam as suas intenções, você não consegue ter tempo porque acaba sendo engolido pela demanda. E na residência a gente territorializou, a gente conheceu todos os municípios, todos os equipamentos importantes no município para dar essa sustentação, essa base para a nossa prática profissional. Então, eu já tinha alguma bagagem de prática na saúde mental, mas na residência eu pude me fortalecer, pude evoluir. Eu sou uma Érica assistente social antes da residência e outra depois da residência MUP. Eu atuei em Centro Pop, atuei em CRAS, participei de processo formativo com mais de 90 agentes comunitários de saúde, né? Esse processo formativo em saúde mental, elaborando desde o material que a gente utilizou a facilitação propriamente dita. Então, o que eu posso te falar? Faça residência. Você não precisa estar concluindo, ter acabado de concluir a graduação para se arriscar. Faça, você merece, faça isso por você. A bolsa, ela vale cada centavo.
porque você vai se tornar a melhor profissional que você pode ser. A residência, ela vai exigir de você o melhor que você pode ser. Sem contar os amigos que eu fiz para a vida inteira. Se você tem amigos da graduação, parabéns. Na residência, você vai entender o que é amor e amizade de verdade, tá? Esses 2 anos foram muito intensos. E o que eu posso falar é isso, assim, aproveitem essa oportunidade de todos os processos seletivos de concurso. A residência não parou. Teve residência da Escola de Saúde Pública, teve residência do ICC. Aqui no estado tem vários programas de residência, tem em Sobral. Gente, não perca tempo, faça isso por você, você merece. E o meu projeto de agora, para 2021, a minha dedicação integral é para o FunSaúde, né, para a Fundação de Saúde do Estado do Ceará, que eu sim vou ser concursada com o apoio do curso MS, porque eu também já comecei o meu preparatório. Olá pessoal, boa noite, que delícia estarmos juntos nesse feriado para a gente falar sobre as provas de residência, preparar vocês para fazerem qualquer prova ao longo do país, né, na nossa super live para as residências multiprofissionais do Brasil. Eu sou a professora Jéssica Rosa, sou psicóloga. Convido todos os psicólogos aí presentes para participarem da nossa live. Então, gente, chama os amigos, manda o link, fala, amiga, você não pode perder essa live, você que quer tanto fazer residência. Entra aqui, vem assistir, que hoje a gente vai falar de uma temática que assusta tanto, preocupa tanto, deixa todo mundo tão tenso, que é psicopatologias. Então, chama todo mundo, curte, compartilha. Não se esqueçam de se inscrever no canal, porque a gente está sempre fazendo live, a gente está sempre compartilhando conteúdos maravilhosos. Não se esqueçam também de seguir o curso MS no Instagram, porque lá a gente dá dica de questões, posta várias coisas boas, editais que estão saindo, então para você ficar ligado em tudo aquilo que está acontecendo no mundo dos concursos. Não esqueçam de seguir também o nosso Instagram, tá? E aí eu preparei um material super especial para essa noite de quarta-feira para vocês, para a gente falar aqui um pouquinho, claro, é só um aperitivo para o curso preparatório de residências, né, que é sempre incrível, com conteúdo super completo. A gente resolve muitas questões, tira muitas dúvidas. Então aqui é só para dar um gostinho, só para vocês entenderem mais ou menos como é que as questões são cobradas, o que é que a gente pode esperar das provas de residência. Separei algumas questões para a gente resolver aqui hoje, inclusive de temas que assustam, que sempre deixam vocês um pouco preocupados. Vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças. Psicopatologias é um conteúdo extenso? Jéssica, é muito extenso, não vou mentir para vocês, é muita coisa. Mas também não é impossível, a gente consegue se preparar bem para fazer as questões de psicopatologia e o melhor, a gente consegue acertar essas questões e tirar de letra, e é isso que eu quero para vocês, tá? Então vamos começar. Como eu falei, preparei para vocês um conteúdo maravilhoso, mamão com açúcar, delicinha, para a gente fazer provas pelo Brasil inteiro, garantir vagas, porque eu tô sentindo que todo mundo que tá assistindo essa live vai virar residente, vai ser residente 2022, ó. Pensamentos positivos, tô aqui canalizando a energia para vocês, vai dar certo, vai dar bom, vai ser legal. E depois vocês me mandam mensagem falando, ai, professora, eu passei, tá? Que é pra me deixar feliz. Então, vamos lá. Como eu falei pra vocês, a gente vai falar sobre psicopatologias, o terror, o pesadelo, ai meu Deus. E não tem pra onde correr, gente. Psicopatologias caem em provas de residência. Não tem como. Faz parte da realidade hospitalar. Então, aquilo que compõe psicopatologias, todas as temáticas que compõem psicopatologias, elas caem nas provas de residência. Não tem o que a gente fazer, não tem pra onde a gente correr, é isso, acabou, então vamos nos preparar, né? Vamos nos preparar para isso. Antes de mais nada, vem aquela pergunta, o que mais cai nas provas de residência? Jéssica, como é que eu me preparo para qualquer prova de qualquer concurso? Estudando a banca. As bancas, elas costumam ter uma tendência, uma forma de apresentar as questões, uma tendência
a cobrar certas temáticas. E a gente só descobre isso quando a gente estuda a banca, quando a gente começa a resolver questões daquela banca, tá? Nas provas de residência não seria diferente, elas também seguem um padrão, elas também seguem uma tendência, tá? Então, tende a cair um desses três aspectos, ou alteração das funções psíquicas, ou grandes síndromes psiquiátricas, ou os transtornos psicopatológicos. Vai depender da banca. Alteração das funções psíquicas é algo que cai praticamente em todas as bancas, tá? O que faz sentido, porque quando a gente está falando de um paciente que está hospitalizado, por qualquer que seja a situação, por um acidente ou por uma doença, enfim, é comum, é normal e é esperado que ele sofra alteração das funções psíquicas, tá? Seja pela lesão do que ele sofreu, seja pelo uso de medicamentos, seja pela internação em si, né? Então, a pessoa que está internada na UTI, por exemplo, né? Que não, numa UTI fechada, que não tem janelas, ela é muito comum ela desorientar, porque ela não sabe mais que dia é hoje, se é manhã, se é noite. Então, pela própria condição do internamento, é comum se ter alterações das funções psíquicas. E aí isso vai para além da pessoa ter um transtorno psicopatológico, tá? Então, alterações das funções psíquicas é algo assim que cai com muita frequência nas provas de residência. Então, vocês precisam dar um foco maior, mais cuidadoso nas alterações das funções psíquicas. Tem alguns que vão se destacar mais, e a gente vai já falar sobre isso, tá? Grandes síndromes psiquiátricas e transtornos psicopatológicos, aí vai depender da banca. Tem banca que cobra mais grandes síndromes, exemplo, a banca da UFC, Resmut da UFC, por exemplo, cobra mais grandes síndromes do que transtornos psicopatológicos. Tem banca que vai cobrar mais transtornos psicopatológicos, como, por exemplo, as bancas da UFRN, tá? Então, para vocês estudarem de uma maneira mais focada, né, e terem mais chances de estudar de uma forma mais aprofundada uma temática, ao invés de pingar o estudo em várias temáticas diferentes e acabar que não vai compreender tudo, porque é muita coisa, vocês precisam estudar a banca. Não tem para onde correr, gente. Não tem para onde correr, tá? Então, vai depender disso. Ah, Jéssica, eu quero fazer aqui para Fortaleza, quero passar na Resmut daqui. Então, foca aqui, ó. Ah, não, eu quero fazer fora, eu quero fazer em outros locais e tal. Aí você vai ter que estudar a banca para ver se você vai focar mais aqui ou mais aqui. Mas lembrando que alterações das funções psíquicas vocês precisam focar bastante, tá? Então, vamos começar? Vamos começar a brincadeira? Então, vamos lá. Vamos começar com alterações das funções psíquicas. Eu dividi nossa live hoje em 3 blocos. Alterações das funções psíquicas, grandes síndromes psiquiátricas e transtornos psicopatológicos. Trouxe umas questõezinhas de cada, para a gente entender como é que as bancas cobram essas questões, tá? Como eu falei para vocês, a alteração das funções psíquicas vai ser extremamente importante, vai cair bastante, então a gente precisa estar bem preparado para responder questões dessa temática, tá? Jéssica, o que são as funções psíquicas? São as nossas funções cognitivas, é pensamento, memória, atenção, senso-percepção, orientação, linguagem, psicomotricidade. Então, tudo que tem a ver com esses aspectos cognitivos, com aquilo que perpassa a nossa capacidade de interagir no ambiente, tem a ver com as funções psíquicas. E aí, apesar delas teoricamente serem divididas, né? A gente faz uma divisão aí de alterações da consciência, alterações da memória, alterações da atenção e etc. Não existe uma alteração que não impacte em outra alteração. Então, por exemplo, se eu tenho um rebaixamento de nível de consciência, a alteração está sendo em consciência, mas ao mesmo tempo eu estou tendo alteração na atenção, eu estou tendo alteração na memória, eu estou tendo alteração no pensamento, tá? Então, essa divisão,
das funções psíquicas, ela é uma divisão teórica, né? Porque na prática a gente sabe que uma está conectada à outra e acaba que gera um impacto em quase todas as funções psíquicas, tá? Bom, então eu trouxe essa questãozinha aqui, vamos começar por ela, da UFRN, provazinha de 2019 para a seleção de 2020. Vamos entender aqui. No estudo da consciência, gente, consciência é tipo assim, a alteração da função psíquica que vocês mais têm que estudar. Ela é a que mais cai. Em todas, consciência, tá? Então, foquem muito em consciência. E entendi todas as alterações, entendi as alterações quantitativas, entendi as alterações qualitativas, massa. Aí vocês estudam as outras. Mas foquem em consciência, tá? Principalmente numa alteraçãozinha chamada delirium. Não é delírio. Delírio é alteração de pensamento. Delirium, tá? Foquem bastante. Cai muito em prova de residência. Beleza? Então vamos lá. No estudo da consciência, é indispensável considerar a conexão causal existente entre todos os processos psíquicos. A cada conteúdo, estado e processo psíquico corresponde certo grau ou nível de consciência que pode se modificar. Sobre as alterações da consciência, analise as afirmativas abaixo. 1. Entende-se por amência o estado mais acentuado de perda da consciência. 2. Podem ocorrer devido a doenças infecciosas e intoxicações. 3. Êxtase diz respeito a um fenômeno de alteração da consciência do eu. 4. Após quadro de delírio oniroide, a pessoa recorda os sintomas com clareza. Sobre isso, estão corretas as afirmativas. E aí? Vamos entender de uma por uma. Vou já mostrar o slide explicando cada uma, mas vamos entender o que está certo e o que está errado em cada um desses itens, tá? A amência, ela tem a ver com um estado moderado de perda, de alteração do nível de consciência, tá? Então, a amência, ela vai ter mais a ver com o torpor. Vocês vão perdoando minha letra aí, que eu não sei escrever muito bem no computador, não. Ela vai ter mais a ver com torpor do que com um grau mais acentuado da perda da consciência. Qual vai ser o grau mais acentuado da perda da consciência? O coma. Esse é o grau mais acentuado. É o grau mais grave de perda da consciência, tá? Então, não é a opção 1. 2. Podem ocorrer devido a doenças infecciosas e intoxicações. Sim, com certeza essa opção está certíssima. Certíssima. Se a gente tem uma febre infecciosa, por exemplo, uma febre alta, a gente pode ter alteração no nível de consciência. Se a gente faz uso de substâncias, álcool, drogas ilícitas, enfim, ou medicamentos, a gente pode ter alteração no nível de consciência também, tá? Êxtase diz respeito a um fenômeno da alteração da consciência do eu. Sim, o êxtase, ele não é exatamente um fenômeno de consciência, da consciência em si, tá? Mas, realmente, o êxtase, ele vai ser compreendido por essa alteração de consciência do eu, tá? E 4. Após quadro de delírio oniroide, a pessoa recorda os sintomas com clareza. Não. Se tem uma característica comum desse sintoma onírico aí, é que a pessoa perde memória. Ela não lembra, tá? Então, ela não recorda os sintomas com clareza, por isso essa daqui também está errado. Desta forma, o item certo desta questão é o item D de dado. 2 e 3. Tranquilo? Tranquilo, né, gente? Nada do outro mundo, né? Vamos entender
cada um dessas alterações que apareceram aqui, tá? Como eu falei para vocês, a amência é uma síndrome associada ao rebaixamento da consciência e ela vai ser caracterizada por quadros mais ou menos intensos de confusão mental, por rebaixamento do nível de consciência, com excitação psicomotora. A amência vai estar mais associado na verdade, não é nem ao torpor, ela vai estar mais associada à obnubilação, porque eu tenho uma certa excitação psicomotora. Daqui a pouco a gente vai entender o que é a obnubilação, tá? Incoerência do pensamento e perplexidade e sintomas alucinatórios com aspectos de sonho, ou seja, oniroide. Sempre que a gente fala de onírico, nós estamos falando de sonhos vívidos, né? Aqueles sonhos bem realistas e ao mesmo tempo bem psicodélicos. Estado onírico também é uma síndrome associada ao rebaixamento da consciência. Paralelamente à turvação da consciência, o indivíduo entra em estado semelhante a um sonho muito vívido, por isso que é onírico, tá? Ocorre devido a psicoses tóxicas, síndromes de abstinência a substâncias e a quadros febris tóxicos infecciosos. Predomina a atividade alucinatória visual intensa, com caráter cênico e fantástico, então aquela coisa bem teatralizada, bem exagerada, bem fantasiosa. A carga emocional marcante na experiência onírica, com angústia, terror ou pavor, e geralmente a amnésia consecutiva, que a gente estava falando lá da questão. E o êxtase, como eu falei para vocês, ele não é uma alteração da consciência, ele é uma alteração de vivência do tempo e do espaço, tá? A perda das fronteiras entre o eu e o mundo exterior. Então, ele pode ser classificado como transtorno da consciência do eu, e o sujeito sente como se estivesse fundido ao mundo exterior. Então, ele tem, quando uma pessoa está em êxtase, ela tem dificuldade em separar o que é do mundo, o que faz parte do mundo, desse ambiente externo, e o que é meu. Ela tem dificuldade em fazer essa divisão, então ela acaba perdendo consciência do eu, tá? Porque ela já não sabe mais o que é dela e o que é do mundo, o que é externo. Beleza? Então vamos para a próxima. Agora fazendo uma da UFC 2018. Assinale a alternativa que corresponde à alteração da consciência abaixo descrita. Estado de dissociação da consciência que se assemelha a um sonho acordado, diferindo disso, porém, pela presença de atividade motora automática e estereotipada, acompanhada de suspensão parcial dos movimentos voluntários. Nós estamos falando de sopor, transe, estado hipnótico ou estados crepusculares. Jéssica, eu não sei o que é cada um desses. O que isso quer dizer? Vamos entender. A resposta certa é transe, tá? Então, vamos compreender o que é o transe, mas também o que é o sopor, estados hipnóticos e estados crepusculares. Vamos lá. Antes da gente entrar nisso, a gente precisa compreender que existem duas formas de classificar as alterações da consciência. As alterações quantitativas, que têm a ver com perda de consciência, que aí é quanti, e as alterações qualitativas, que têm a ver com esses prejuízos de qualidade de consciência, tá? São coisas diferentes. Quando a gente está falando de quantitativo, nós estamos falando de graus de rebaixamento da consciência. Existem 3 graus de rebaixamento da consciência. O primeiro é a obnubilação da consciência, que seria um grau de rebaixamento leve a moderado, tá? Então, eu rebaixei consciência, mas de uma maneira leve a moderada. Por isso, eu ainda vou apresentar algumas respostas automáticas e voluntárias, tá? Então, quando a gente está em obnubilação, nós temos diminuição do grau de clareza do sensório, lentidão de concentração, de compreensão, dificuldade de concentração, sensação de perplexidade,
compreensão dificultada e pensamento ligeiramente confuso. Então, não é que a pessoa esteja inconsciente, ela não está inconsciente, mas ela está confusa, ela está com dificuldade de formular pensamento, ela está meio perdida, assim, tá um pouco sem saber onde é que ela tá, né? Então, por que a gente está tendo esse rebaixamento da consciência, tá? O sopor ou torpor já vai ser um grau um pouco maior de rebaixamento no nível da consciência. Então, como ele já está no nível maior, eu vou ter uma marcante turvação da consciência. Então, aquela pessoa que está já em torpor, ela só consegue ser desperta, né? Eu já estou inconsciente, eu só consigo ser desperto se o outro utilizar algum despertador por estímulo enérgico, seja provocando uma dor, seja um barulho alto, né? Então a pessoa ela pode ser desperta, mas ela não consegue fazer isso voluntariamente. Então a gente vai precisar usar de algum estímulo enérgico para despertar aquela pessoa, tá? Então o paciente ele está evidentemente sonolento e ele é incapaz de qualquer ação espontânea. Não consegue mais. E aí, por fim, o grau mais grave de rebaixamento da consciência, mais profundo, é o coma, né? Então, não é possível qualquer atividade voluntária consciente, você tem ausência de qualquer indício de consciência, e aí, dependendo do nível de intensidade do coma, né? A gente tem desde um nível em que a pessoa ainda vai ter controle de alguns aspectos autônomos do corpo, né, como respiração, controle de esfíncteres ou não, né, e aí vai dependendo do grau em que ela está, né. Então, num coma mais profundo, a pessoa tem que estar entubada porque ela já não consegue mais respirar por conta própria, até chegar no nível máximo do coma, que é quando se tem uma morte cerebral e aí vai ser irreversível. A pessoa não volta mais, tá? Então, pra gente entender o que são os rebaixamentos da consciência, como eu falei pra vocês, consciência cai muito. Então, é importante a gente ter esse focozinho aqui na nossa live, pra vocês entenderem como é que se dá essa questão da consciência, tá? E aí, como eu falei para vocês, nós vamos ter também as alterações qualitativas da consciência. Então, a dissociação da consciência vai ser a fragmentação ou divisão do campo da consciência, ocorrendo perda da unidade psíquica em comum. Então, sempre que a gente está falando de dissociação, nós estamos falando dessa fragmentação. É só lembrar daquele filme Fragmentado, que o cara sofria de dissociação de identidade, né? Ele tinha múltiplas personalidades. Então, era fragmentada a identidade dele, né? Então, quando a gente fala da dissociação da consciência, nós estamos falando de fragmentação da consciência. Também existe, por exemplo, a dissociação da memória. A gente está falando de fragmentação da memória, tá? Então, a pessoa, quando ela tem dissociação da consciência, ela promove um desligamento da realidade para se esquivar de um sofrimento. Ocorre com certa frequência nos quadros histéricos, geralmente vai ser desencadeada por algum acontecimento psicologicamente significativo e também pode ocorrer em quadros de ansiedade intensa. Então, a pessoa está vivenciando uma situação traumática, difícil, aí ela dissocia a consciência. É por isso que vítimas de crimes, né, de eventos traumáticos, elas não vão ser testemunhas muito fidedignas, porque elas dissociam consciência, então elas podem ter perda de fatos, né? Perda de certos acontecimentos, porque ela também dissocia a memória junto, né? Então ela vai ter lacunas, e aí a gente tende a preencher lacunas com aquilo que a gente acredita, então acaba que às vezes o testemunho não é muito fidedigno por conta disso, tá? Outra alteração qualitativa são os estados crepusculares. Então, é um estado patológico transitório, no qual uma obnubilação da consciência, mais ou menos perceptível,
é acompanhada de relativa conservação da atividade motora coordenada, tá? E aí os sintomas vão ser estreitamento transitório da consciência, então você afunila a consciência, né? Conservação de uma atividade psicomotora global mais ou menos coordenada, permitindo a ocorrência de atos automáticos, atos explosivos e violentos, episódios de descontrole emocional e amnésia lacunar. Então, os estados crepusculares, eles vão surgir e desaparecer de forma abrupta, tem uma duração variável, não é uma coisa que dura muito tempo, e eles podem ocorrer após traumatismo craniano, intoxicação por álcool ou outras substâncias, em associação à epilepsia, em quadros dissociativos histéricos agudos e, eventualmente, em choques emocionais intensos. Então, acontece às vezes da pessoa sofrer um traumatismo craniano, ir para o hospital, ele está em obnubilação, né, naquele grau leve a moderado de rebaixamento do nível da consciência, e aí ele entra em estado crepuscular. E aí, por causa desses atos explosivos de violência, essa pessoa precisa ser contida ao leito, né? Ela tem que ser amarrada, porque senão ela se torna um risco, enfim, até para ela mesma, né? Porque acaba ocorrendo esse estado crepuscular, tá? O transe, que é a nossa opção correta da resposta, vai ser... Tá dando para ler? Agora que eu percebi que tá meio pequenininho, né? Mas eu vou ler aqui para vocês. Vai ser caracterizado pelo estado de dissociação da consciência semelhante a um sonho acordado, com presença de atividade motora automática e estereotipada, acompanhado de suspensão parcial dos movimentos voluntários. Então, a pessoa, quando ela está em transe, ela sente como se ela não tivesse desperta, como se ela estivesse sonhando. E aí, ao mesmo tempo, ela vai apresentar uma série de atividades motoras estereotipadas, mas ela não vai conseguir apresentar comportamentos voluntários, né? Então, por própria vontade, ela não vai conseguir fazer aquilo, realizar aqueles movimentos. E aí, o transe, ele vai depender muito de contextos religiosos e culturais, né? Então, algumas pessoas vão falar que existe, outras vão falar que não existe, que é invenção, que não é, enfim. Tem toda uma discussão em torno do transe, mas ele vai ser descrito principalmente dessa forma aqui, tá? E o estado hipnótico é um estado de consciência reduzida, estreitada e de atenção concentrada, que pode ser induzido por outra pessoa, que é o hipnotizador. Ele é muito semelhante ao transe, porque para você entrar no estado hipnótico, você precisa ter uma alta sugestionabilidade e precisa manter a atenção concentrada no hipnotizador. E vai ser caracterizado por concentração intensa, relaxamento extremo e alta sugestionabilidade. Se você não for uma pessoa que tem alta sugestionabilidade, você não é uma pessoa que pode ser hipnotizada, tá? Então, também tem muita discussão em torno do estado hipnótico, se existe, se não existe, se é possível, se não é possível, enfim. Mas o que se sabe é que isso daqui vai ser essencial para que a pessoa entre em estado hipnótico, tá? Beleza? Tranquilo? Então vamos para frente. Mais uma da UFRN. Agora a gente vai mudar, vai sair um pouco da consciência e vamos para outras alterações de funções psíquicas. Então vamos focar aqui agora. Ué, minha caneta desligou. Vamos focar aqui agora na atenção, tá? E na orientação. A atenção e a orientação são funções psíquicas elementares que dizem respeito à capacidade de a pessoa selecionar, filtrar e organizar as informações, além de se situar quanto a si mesma e quanto ao ambiente, respectivamente. Em se tratando dos conceitos e das alterações da atenção, a agnosia é a total abolição da capacidade de atenção, mesmo quando há estímulos. A agnosia não faz parte da atenção, a gente vai já falar sobre isso. B. Atenção sustentada é a capacidade de manter a atenção ao longo do tempo
e de permanecer estável com o passar dos anos. Permanecer estável com o passar dos anos? Como assim? A gente fica focado no mesmo objeto de atenção ao longo dos anos? Não, né? Anos. Há anos eu estou aqui concentrada nessa caneta. Distração ou distrabilidade é um estado patológico marcado pela instabilidade da atenção voluntária. Distrabilidade, sim, é um estado patológico marcado pela instabilidade da atenção voluntária. Distração, não. São duas coisas diferentes. Vamos já entender. E D. Atenção espontânea é suscitada pelo interesse incidental para determinados objetos. Correto. Letra D. Vamos entender alguns aspectos da atenção. Como eu falei para vocês, a agnosia não é uma alteração da atenção. Ela é uma alteração do reconhecimento, tá? Então, são pessoas que possuem déficits no reconhecimento de estímulos, tá? A gente tem de estímulos, sejam eles sensoriais, objetos e fenômenos, que não podem ser explicados por um déficit sensorial por distúrbios da linguagem ou por perdas cognitivas globais. Então, nós temos, por exemplo, a agnosia visual. Então, quando eu tenho um déficit no reconhecimento de estímulos visuais. Eu olho para essa caneta, mas eu não consigo identificar que isso daqui é uma caneta. Ou a agnosia tátil. Eu pego aqui uma coisa, mas eu não consigo identificar pelo meu tato o que é aquilo. Porque eu tenho essa perda de reconhecimento, tá? A atenção sustentada faz parte da atenção, não é um déficit, não é patológico, não é um problema. É simplesmente a habilidade de se manter focado durante um longo tempo em uma atividade constante. Longo tempo não quer dizer anos, tá? Como estava lá na questão, anos. Tem anos que eu estou olhando aqui para a minha apostila da Resmut, porque eu quero passar na residência. Tem anos que eu tô aqui. Como fala a mulher do Titanic, já faz 84 anos. Não dá, né, gente? Distraibilidade, como eu falei para vocês. Distraibilidade e distração são duas coisas diferentes. Distraibilidade é um estado patológico de alteração da atenção, tá? Então, nele você vai ter dificuldade ou incapacidade para fixar ou manter a atenção em qualquer coisa que implique esforço produtivo. Quando a atenção do indivíduo é facilmente desviada para outro objeto, ocorre a impossibilidade de fixar a atenção sobre um determinado objeto. Então, a pessoa ela não consegue manter a atenção naquilo. Ela está o tempo todo se distraindo, tá? Só que isso já é a nível patológico. Não é aquele dia que você está cansado e não está com cabeça para focar aqui no estudo. Não é isso, é um estado patológico mesmo que a pessoa não consegue fixar a atenção, tá? Isso vai ser a distraibilidade. A distração não é uma patologia, né? Não implica dizer que se trata de um déficit, tá? É um sinal, mas de superconcentração ativa da atenção sobre determinados conteúdos ou objetos com a inibição de tudo mais. Que confuso, né, Jéssica? Distração vai ser exatamente a superconcentração, isso. Então é aquela pessoa que quando ela tá focada numa coisa, ela tá focada naquilo. E aí tá acontecendo um monte de coisas ao redor e ela não tá prestando atenção. É tipo homem assistindo futebol, sabe? Tá passando o jogo do time dele, aí ele fica assim, ó. Aí você chamando a pessoa aqui e ela. Dá pra entender? Muito bem, deixa eu tirar minha cabeça aqui pra gente ir lá, atenção espontânea. E a atenção espontânea também vai fazer parte da atenção, não é um estado patológico, e vai ser um tipo de atenção suscitada pelo interesse momentâneo, incidental, que desperta este ou aquele objeto.
Esta última geralmente está aumentada nos estados mentais em que o indivíduo tem pouco controle voluntário sobre a sua atividade mental. Então, quando algo desperta o interesse, algo chama a atenção e você acaba focando naquilo, né? Por isso que é incidental. Então, despertou o interesse e você acaba focando a atenção naquilo dali, né? É quase como se fugisse ao seu controle, digamos assim, tá? Beleza? Então vamos para a próxima. Voltamos para a UFC. Comum em pacientes internados em unidades de tratamento intensivo, bem como em pacientes submetidos à hemodiálise, no quadro de o paciente apresenta labilidade emocional, desorientação temporal e espacial, ansiedade e inquietação. Caracteriza-se por ser normalmente reversível e de curso breve. Então, nós estamos falando de alucinação, transtorno somatoforme, delírio ou anedonia. Gente, nós estamos falando de delirium. Lembra que eu falei para vocês no início da nossa live, quando eu estava falando das alterações da consciência? Gente, delírio cai bastante. Delírio cai bastante. Por quê? Porque o delírio, ele vai ser a alteração das funções psíquicas, né? Dentro das alterações todas, o delírio vai ser o mais comum dentro do ambiente hospitalar. É o mais comum, tá? Por isso, cai muito delírio em concurso, por conta disso, tá? Mas vamos entender aqui o que é alucinação. Transtornos somatoformes são os transtornos voltados para esses sintomas de apresentação corporal, mas que não vai ser justificado por nenhuma alteração biológica, orgânica, né? Então, aquele paciente que acredita que está doente, que vê uma mancha aqui na pele já acha que é um câncer, né? Então, são os transtornos somatoformes. E a anedonia é a perda da vontade, é a perda da capacidade de sentir prazer. Então, aquela coisa que antes me dava prazer, não me dá mais. A anedonia, ela é bem comum nos estados depressivos, tá? Então, vamos lá. O que é o delírio? O delírio, ele se caracteriza por uma síndrome confusional aguda, diz respeito aos quadros com rebaixamento leve a moderado do nível da consciência. Então, para eu ter um delírio, eu vou ter uma obnubilação. Vai ser causado por distúrbios próprios do cérebro ou originados fora deste, que acarretam repercussões sobre o funcionamento cerebral. E aí, quais são os sintomas mais frequentes do delírio? Alteração no nível da consciência, tudo bem, porque eu tô tendo um rebaixamento. Desorientação, pensamento confuso, déficit na atenção, prejuízo na memória, alteração no ciclo sono-vigília, labilidade afetiva, né? Eu mudo a minha afetividade com uma certa rapidez, alterações na senso-percepção e delírios. Como eu tenho pensamento confuso e alteração no nível de pensamento, eu posso apresentar delírios dentro do delirium. Pelo amor de Deus, não confundam delírio com delirium. Delirium, consciência. Delírio, pensamento. Juízo de valor, tá? Então, eu posso ter delírios no delirium. Então, como eu falei pra vocês, delirium é algo que cai muito em concursos para a área da saúde, principalmente concursos voltados para a área hospitalar, tá? Foquem aí no delírio. E a alucinação é uma alteração de senso-percepção. É quando você tem uma percepção clara e definida de um objeto que não está presente no ambiente. Essa vai ser a diferença da alucinação para a ilusão. Na alucinação, o objeto não está presente, mas eu tenho uma percepção clara, né? Então, eu escuto eu acho que tem alguém aqui falando comigo, me chamando, que é atrás de mim.
eu tô tendo uma alucinação auditiva. Ou eu começo a ver uma pessoa aqui na minha frente e não tem ninguém na minha frente. Eu tô tendo uma alucinação visual, tá? A ilusão vai se caracterizar por uma percepção clara e definida de um objeto a partir de um outro objeto que está presente. Ele está presente. Então, por exemplo, aquela roupa pendurada no varal que a gente olha rápido e acha que é uma pessoa. Você olha, aí vê que é a roupa pendurada no varal. Isso é a ilusão. Ou então, alguém gritou e eu entendi que chamou meu nome. Oi? Não me chamou. Foi uma ilusão, tá? Então, na ilusão, existe a presença do objeto. Beleza? Ambas são alterações de senso-percepção. Senso-percepção é uma outra função psíquica. Tranquilo? Alterações da função psíquica, estamos de boa, né? Entendemos aí que cai, que a gente precisa focar, que a gente precisa estudar, que a gente precisa dar uma ênfase assim grande em consciência, focar bastante nela, porque cai bastante, tá? Então vamos agora para as grandes síndromes psiquiátricas. Vamos mudar o tema agora, né? Vamos fechar o primeiro bloco e ir para o segundo bloco. Vou já pedir um intervalo aqui para um pipi break. Vamos só terminar esse bloco aqui de grandes síndromes e a gente tira esse intervalo, tá? Então vamos lá. Grandes síndromes psiquiátricas. Uma coisa que é importante, vocês devem estar se perguntando, Jéssica, talvez alguns, né, devem estar se perguntando, Jéssica, qual é a diferença das grandes síndromes psiquiátricas para os transtornos psicopatológicos? Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Síndromes são conjuntos de sinais e sintomas. Quando a gente está falando de síndromes, a gente está falando de uma definição mais ampla de descrição da síndrome, né? Eu tô trazendo aquilo de uma maneira mais ampla, que vai ser explicada a partir desses sinais e sintomas. Não tem uma classificação dessa síndrome como tem os transtornos psicopatológicos, porque os transtornos psicopatológicos, eles vão ser categorizados, né? Existe uma categoria nosográfica para eles, né? Então é por isso que eu abro um manual, por exemplo, o CID-10 e o DSM-5, eu abro o manual e eu abro ali no transtorno, transtorno da personalidade antissocial. E aí vai estar lá, para se diagnosticar, precisa ter 5 dos seguintes critérios. 1, 2, 3, 4. Então, eu estou categorizando, né? E aí, a partir dessa categorização, eu fecho o diagnóstico. Nas síndromes, não. Não tem essa categorização nosográfica, tá? E aí, como eu falei para vocês, vai depender da banca. Tem bancas que vão focar muito mais nas grandes síndromes, tem bancas que vão focar muito mais nos transtornos. Por isso que vocês precisam estudar a banca, né? Até para vocês saberem no que especificamente vocês vão focar, tá? Então, vamos para as grandes síndromes aqui. O FRN. A psicóloga hospitalar foi solicitada a responder o seguinte parecer realizado pelo médico. Paciente internado há 15 dias para investigação diagnóstica, encontra-se entristecido. Solicita avaliação e conduta. No momento do atendimento, porém, o paciente negou quaisquer queixas emocionais para a psicóloga. Como sinais e sintomas são fatores importantes para a avaliação do problema, em uma avaliação psicológica é importante a psicóloga observar a. Os sinais do paciente, que são os comportamentos observáveis, pois ele pode estar negando a realidade em um processo de transferência. B. Os sintomas do paciente, que são os comportamentos observáveis, pois ele pode estar negando a realidade em um processo de resistência. C. Os sinais do paciente, que são comportamentos observáveis, pois ele pode estar negando a realidade em um processo de resistência. Ou D. Os sintomas do paciente, que são os comportamentos observáveis, pois ele pode estar negando a realidade em um processo de transferência. Jéssica, qual a diferença de sinais e sintomas? Os sinais são
observáveis. Os sintomas são subjetivos. Então, se a gente está fazendo a avaliação de um paciente, eu vou observar os sinais e vou esperar que ele me narre os sintomas. Ele precisa me falar, porque eu não tenho acesso. Porque é subjetivo, são aspectos subjetivos. Ele precisa me trazer. Então, no caso desse paciente, a psicóloga precisava avaliar e observar os sinais que ele estava apresentando, né? Por quê? Porque ele podia estar negando a realidade em um processo de resistência. Ele tá sendo resistente, ele tá com medo do diagnóstico que possa sair, então é por isso que ele tá lá, não, não tô assistindo nada, tá tudo bem, é emocional, triste, não, tô ótimo, tá? Então, como eu falei para vocês, as síndromes, elas vão se caracterizar por esse conjunto de sinais e sintomas que se agrupam de forma recorrente e são observadas na prática clínica diária. Os sinais são aquele dado objetivo e verificável, aquele dado que eu consigo observar. E os sintomas vão ser as queixas subjetivas, que dependem do relato verbal do paciente, né? Então, os sinais, o profissional de saúde que estiver lidando, ele consegue observar, por exemplo, tô cheia de manchas na pele, de patacas vermelhas. O profissional tá vendo, é um sinal. Agora, os sintomas, tô sentindo uma angústia, uma tristeza, uma moleza, isso é um sintoma. O profissional de saúde ele não vai conseguir observar isso, ele só vai ter acesso a isso a partir do relato verbal do paciente. Beleza? Mais uma. Então, só lembrando, né? Nós temos diversas síndromes, mas as principais, a que a gente precisa focar mais, são essas 5. As síndromes ansiosas, maníacas, psicóticas, depressivas e neuróticas, tá? Essas são as que mais caem. Nós vamos ter síndromes de alimentação, síndromes voltadas para a sexualidade, nós vamos ter inúmeras síndromes, mas nós vamos focar nessas 5, que são as que mais caem, tá? Então, resumo de 2020, prova fresquinha do ano passado. Identificar o indivíduo como tendo um quadro neurótico possibilita uma compreensão adequada para um considerável número de pacientes que apresentam sintomas ansiosos, fóbicos, obsessivos, histriônicos e hipocondríacos. Qual síndrome neurótica caracteriza-se por apresentar manifestações clínicas, tanto referentes ao corpo como à mente e ao comportamento? No corpo, predominam as alterações das funções sensoriais e motoras, e na mente, aquelas relacionadas à consciência vígil, à memória e às percepções. Então, ele quer saber qual síndrome neurótica vai ter essa característica, né, de manifestações clínicas em que predominam alterações das funções sensoriais e motoras e alterações a nível de consciência, memória e percepções. Vai ser a síndrome fóbica, histérica, obsessivo-compulsiva ou da fadiga crônica ou neurastenia. Essa é fácil, né, gente? Bem óbvia. Histérica. Jéssica, a gente não usa mais essa descrição. A gente usa quando nós estamos falando de grandes síndromes. Nos manuais de classificação, dentro dos transtornos psicopatológicos, a gente não usa mais. Hipocondria, histeria, esses termos não são mais utilizados. A gente está falando de transtornos somatoformes, tá? Mas lembrem-se, nós estamos falando de grandes síndromes. Então, essa terminologia ainda é utilizada, tá? Importante vocês lembrarem disso. Vamos entender aqui todas essas síndromes neuróticas. As síndromes neuróticas, elas vão fazer parte do construto neurose, e esse construto ele vai fornecer uma moldura conceitual ou classificatória que vai abarcar a grande sobreposição e o intercâmbio de sintomas da série da ansiedade, da fobia, da obsessão, da frustração, da dissociação e da somatização. Essas são as principais alterações, quadros associados às síndromes neuróticas. Então, nos quadros fóbicos,
Vamos caracterizar por medos intensos e irracionais, por situações, objetos ou animais que objetivamente não oferecem ao indivíduo perigo real e proporcional à intensidade de tal medo. Quando a gente vai lá para os manuais de classificação, esses quadros fóbicos, eles vão entrar nos transtornos de ansiedade, né? Então vão ser a ansiedade fóbica a certos objetos, animais, enfim, as fobias específicas. O quadro obsessivo-compulsivo vai se caracterizar por ideias, fantasias e imagens obsessivas e por atos rituais ou comportamentos compulsivos. Então, esses quadros também nos transtornos, né, quando vai lá para o manual, vira um transtorno específico, né, mas que também vai ter uma descrição muito similar a essa daqui. Os quadros histéricos vão se caracterizar por apresentar manifestações clínicas, tanto referentes ao corpo como à mente e ao comportamento. Então, no corpo, né, a pessoa vai ter essas alterações de funções sensoriais e motoras. Então, ela vai sentir que está formigando, que tem alguma coisa crescendo dentro dela, um tumor, enfim, vai ter essas alterações. Na mente, vão ser alterações relacionadas à consciência, à memória e às percepções, principalmente percepção. Eu tenho uma percepção distorcida daquilo que eu estou sentindo. Na hipocondria, predominam os temores e preocupações intensas com a ideia de ter uma grave doença. Então, essas ideias surgem geralmente a partir de sensações corporais ou sinais físicos insignificantes. O indivíduo ele procura constantemente os médicos e os serviços de saúde. Como eu falei para vocês, hipocondria e quadros histéricos, esses termos não vão ser utilizados nos manuais de classificação. E os quadros neurastênicos ou de fadiga crônica, a gente também não usa mais esse termo neurastênico, a gente usa mesmo fadiga, tá? Então vocês já sabem disso. Então ele vai ser caracterizado por essa fadiga. É uma pessoa que depois de um esforço físico ou mental, ela vai apresentar dores musculares, dificuldade em relaxar, sensação de fraqueza e exaustão corporal, irritabilidade, dificuldade de se concentrar, tontura, cefaleias e insegurança. Então, a pessoa está o tempo todo cansada. Qualquer esforço, qualquer mínimo esforço que ela faz, a cansa, a exaure, né? Deixa ela... né? Então, por isso que a gente vai chamar de fadiga crônica, tá? Gente, essa questão é ótima, né? Uma questão simples, mas que sai englobando aí todos os aspectos das síndromes neuróticas, muito bacana. Então, é um exemplo de tipo de questão que a gente vai usar para preparar o curso preparatório, né, da Resmut. Vão ser questões assim, que nos obriga a pensar e nos obriga a conhecer as síndromes, né, de uma maneira aprofundada e não superficialmente. Então, muito bacana é isso, que é um aperitivo do que a gente vai ter. É isso, tá? Bom, nós vamos entrar em transtornos psicopatológicos, vamos só dar um pipi break, tempo que você vai ao banheiro, come alguma coisa, bebe uma água pra gente voltar e finalizar a nossa live aqui nos transtornos psicopatológicos, tá bom? Espero vocês, a gente volta já. Olá, gente, meu nome é Ana Lídia Ferreira, eu tenho 26 anos e eu sou enfermeira formada na Estadual do Ceará. A minha trajetória, ela sempre foi voltada pela saúde da mulher, que foi o que eu escolhi, assim, para aprofundar mais. E foi uma coisa que eu não me arrependi. Desde a minha graduação, eu já sabia da existência da residência por amigas mais velhas terem feito e falado que era uma experiência muito bacana. E aí, quando eu decidi fazer residência, assim, foi uma decisão difícil, porque eu não iria logo de cara começar trabalhando, tentar ter o meu dinheiro, mas ao mesmo tempo foi uma experiência de falar, não, eu vou conseguir tentar fazer com que o meu currículo melhore para entrar no mercado de trabalho mais especializado. A partir do momento que eu me coloquei para estudar em casa, sozinha, para a residência, vi o quanto era difícil, mas que não era impossível. Vi que você estudar em casa, assim, solto,
você fica sem um foco maior, com questões específicas para fazer, materiais direcionados. E aí que me indicaram o curso MS, que me ajudou no direcionamento. E eu comecei a estudar presencialmente na época, no curso com a Michelle, e me ajudou bastante ter esse foco maior. O que me ajudou também, que foi incrível, foi estudar com a minha amiga, que era da minha sala, e foi tentar residência junto comigo. A gente compartilhou várias tardes de estudo, utilizando o material do curso e indo para casa estudar, fazer simulado. Então, estudar em grupo é sempre experiência muito enriquecedora quando as pessoas têm foco. E eu agradeço muito a ela pela companhia também. Quando a gente viu que foi possível realizar esse sonho e passar na residência, foi que a ficha caiu que realmente valeu a pena esse esforço. Eu consegui passar na residência do Sírio-Libanês, da USP e aqui da MEAC em Saúde Materno-Infantil. E aí eu escolhi ficar na USP em obstetrícia, que era o meu sonho. Foi uma experiência assim, incrível. Lá eu pude ver que eu tive uma experiência bastante diferenciada no ponto principalmente teórico, porque eu tive umas oportunidades que eu acho que eu não teria se tivesse feito aqui. Não assistenciais, porque a assistência ela no Brasil todo não difere. O que difere realmente são as estruturas, né, as infraestruturas, o que o Estado oferece, mas que a parte teórica lá eu tive contato com professores, com especialistas da área. Eu tinha como referência e que nunca achei que eu ia ter contato com essas pessoas, isso foi incrível. Sobre a parte assistencial, conhecer o hospital universitário na cidade universitária da USP e ter contato mesmo com aqueles polos do Complexo HC me ajudou assim, a ver o quanto que o ensino e a pesquisa linkados fazem a diferença. E, no mais, realmente foi uma experiência pessoal muito grande, por morar sozinha, sair da minha cidade, me virar mesmo, uma pessoa que morava com os pais, e que você realmente crescer na parte pessoal, ela vai sim ajudar na sua parte profissional. Para as pessoas que têm medo de fazer essa escolha, vai aí a minha dica. E é isso. Eu agora estou grata por ter concluído esse sonho e sei que é só o começo de tudo, que agora vai ter muito chão pela frente, mas que eu me sinto mais segura em atuar na assistência, né, atuar de frente às minhas pacientes e dar o melhor. É isso. Voltei. Bora, corre, traz o sanduíche aí, vai comendo enquanto a gente termina a live. Esse horário é cruel, né? Porque é o horário da fome. Ainda bem que eu não posso ver vocês comendo, né? Porque eu só posso comer quando a live terminar. Então, vai comendo o sanduíche mesmo. Vem correndo, avisa aí para as amigas. Voltou. Venham pra gente dar continuidade à terceira e última parte da nossa live. Nós vamos falar agora sobre os transtornos psicopatológicos, tá? Então, já passamos por alterações das funções psíquicas, grandes síndromes psiquiátricas, agora vamos para os transtornos psicopatológicos, que também é uma temática que adora cair em concurso, bem importante. Então, vamos focar aqui um pouquinho e compreender como é que funciona essa questão dos transtornos, como é que são cobrados nas provas, tá? Vamos lá, será que a minha cabeça está atrapalhando? Não. Vamos para essa questão aqui da Unifip. Você vê, a Unifip já não cai grandes síndromes, eles focam mais nos transtornos. Então, por isso que eu tô falando, vocês têm que estudar a banca, tem que ver, tô repetindo, vou repetir a live inteira, tem que ver o que a banca costuma cobrar pra gente se preparar para isso, tá bom? Então, vamos lá. De acordo com o DSM-5, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, um transtorno mental é uma síndrome caracterizada por perturbações clinicamente significativas na cognição, na regulação emocional ou no comportamento de um indivíduo
que reflete uma disfunção nos processos psicológicos, biológicos ou de desenvolvimento subjacentes ao funcionamento mental. Sobre os transtornos abordados no DSM-5, avalie as afirmações a seguir. 1. O transtorno do espectro autista ou transtorno de personalidade esquizoide caracteriza-se por déficits persistentes na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos. Pela hóstia consagrada, transtorno do espectro autista não tem nada a ver com o transtorno da personalidade esquizoide. São duas coisas diferentes, tá? Então, esse ou aqui, ó, matou, né? Não, pelo amor de Deus. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Transtorno voyeurista, espiar outras pessoas em atividades privadas, e transtorno exibicionista, expor as genitais, são exemplos de disfunções sexuais. Nós não chamamos esses transtornos de disfunção sexuais. São transtornos sexuais, transtornos parafílicos. Então, a gente não chama dessa forma, tá? A descrição está até correta, sim, simples, né? Tem mais a se falar sobre esses transtornos, mas a gente não chama de disfunção sexual. 3. Um dos possíveis critérios diagnósticos do transtorno por uso de álcool, é que existe um desejo persistente ou esforços mal-sucedidos no sentido de reduzir ou controlar o uso de álcool presente por pelo menos 30 dias. Até aqui, tá correto. Mas aqui não. Não existe um prazo. Não existe um tempo em que esse desejo persistente ou esforço mal-sucedido precisa existir para que eu diagnostique, eu possa diagnosticar com um transtorno por uso de álcool, tá? Então também tá errado. 4. O transtorno da personalidade obsessivo-compulsivo é um padrão de preocupação com ordem, perfeccionismo e controle, enquanto o transtorno da personalidade histriônica refere-se a um padrão de emocionalidade e busca de atenção em excesso. Corretíssimo, finalmente, um item certo, né? Nessa questão. Isso mesmo. 5. Anorexia nervosa, bulimia nervosa e obesidade são exemplos de transtornos mentais alimentares, caracterizados por uma perturbação persistente na alimentação ou no comportamento relacionado à alimentação. Gente, obesidade não é transtorno mental alimentar, tá? Anorexia nervosa, sim. Bulimia nervosa, sim. Compulsão alimentar, sim. Obesidade, não. Então, esse item também está errado. Então, está correto que se afirma em apenas a 4. Apenas o item 4, o resto está tudo errado. Vamos entender todos esses transtornos. Vamos lá. Transtorno do espectro autista. Vai se caracterizar, é o F84.0, vai se caracterizar por déficits persistentes na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos, padrões restritivos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades, e os sintomas devem estar presentes precocemente no período do desenvolvimento. O transtorno do espectro autista, ele se encaixa nos transtornos do desenvolvimento, como o TDAH, tá? Mas podem não se tornar plenamente manifestos até que as demandas sociais excedam as capacidades limitadas, ou podem ser mascarados por estratégias aprendidas mais tarde na vida. Eu tenho visto muitos transtornos associados aos transtornos de desenvolvimento caindo. Então, dei uma focada também nesses transtornos. Tem caído bastante transtorno de desenvolvimento, tá? Ultimamente. Tem aumentado nesses últimos anos, 2018 e 2019. Eu tenho percebido que as provas estão aumentando a quantidade de questões voltadas para os transtornos do desenvolvimento, certo? Então, dei essa focada aí. O transtorno de personalidade esquizoide, que é o pesadelo de vocês, porque vocês sempre confundem o esquizoide com o esquizotípico, né? Sempre confundem. Ai, meu Deus, é o meu pesadelo, esquizoide, esquizotípico. Vamos entender aqui, que é para você não confundir nunca mais. O esquizoide é aquela pessoa que não gosta de gente.
Ele não gosta de contato. Ele não gosta de estar perto. A prova é tanto que ele não tem nem vontade de realizar, de ter experiências sexuais, do tanto que ele não gosta de contato com outro indivíduo. Então, ele não deseja nem desfruta relações íntimas, prefere realizar atividades solitárias, tem pouco ou nenhum interesse em ter experiências sexuais, tem prazer em poucas atividades, não tem amigos próximos, é indiferente ao elogio ou à crítica dos outros e apresenta frieza emocional e embaltamento afetivo. Então, é aquela pessoa que está ali no próprio mundo, aquela pessoa enjoada, aquela pessoa esquisita, aquela pessoa que não quer papo, tá? Não gosta de gente. O esquizotípico é aquela pessoa que vai ter um prejuízo nas relações sociais, mas ela vai ser aquela pessoa que vai ter crenças mágicas, que acha que pode ver a áurea das pessoas, que consegue prever o futuro, que conversa com os alienígenas. Então, é aquela pessoa que tem essas crenças mágicas, assim, né? Esses comportamentos bizarros nesse sentido, tá? Então, enquanto o esquizoide é o que sai pra lá, não quero papo, o esquizotípico é a pessoa, assim, da crença mágica, do que acredita, assim, que é uma bruxa, que lê mão, certo? Não confundam esses dois. Sei que é o pesadelo de vocês, não confundam esses dois. Os transtornos parafílicos, né? Que são os transtornos da preferência sexual. O voyeurista vai se caracterizar por essa excitação sexual recorrente e intensa, a observar uma pessoa que ignora estar sendo observada e que está nua, despindo-se ou em meio à atividade sexual. E o exibicionista é aquela pessoa que vai sentir excitação sexual recorrente e intensa, decorrente da exposição dos seus próprios genitais a uma pessoa que não espera o fato, tá? Então, como eu falei pra vocês, a gente chama de transtornos da preferência sexual, a gente não fala em disfunção sexual, tá? O transtorno por uso do álcool, deixa eu tirar minha cabeça aqui pra não... Opa! Gente, mas eu fui longe agora, hein? Como é que eu fui parar nesse slide? Voltei. O transtorno por uso de álcool, né, vai se caracterizar por esse padrão problemático do uso do álcool. E aí o uso... Essa descrição, né, dos critérios para ser diagnosticado é quando a pessoa faz uso frequente de álcool em maiores quantidades por um período mais longo do que o pretendido. Existe um desejo persistente ou esforços mal sucedidos no sentido de reduzir ou controlar o uso de álcool. Então você vê, não tem tempo, como tinha lá no item. Muito tempo é gasto em atividades necessárias para se obter aquele álcool. A pessoa sente uma fissura, um forte desejo ou necessidade de usar álcool. Uso recorrente de álcool resultando em fracassos de desempenhar papéis importantes no trabalho, na escola ou em casa. A pessoa começa a apresentar problemas sociais ou interpessoais pelo uso do álcool. Acaba abandonando ou reduzindo certas atividades em virtude do uso do álcool. Acaba se envolvendo em situações que apresentam perigo para a integridade física em decorrência desse uso, e o uso do álcool é mantido apesar da consciência de ter um problema físico ou psicológico, tá? O transtorno da personalidade obsessivo-compulsivo, não confundir com toque, são duas coisas diferentes, aqui a gente está falando de personalidade. Vai se caracterizar por esse padrão difuso de preocupação com ordem, perfeccionismo e controle mental e interesse à custa de flexibilidade, abertura e eficiência. Então, a pessoa que se preocupa muito com os detalhes, com regras, com organização. Isso acaba interferindo na conclusão de tarefas, porque tem que estar tudo super perfeito. É excessivamente dedicado ao trabalho. É inflexível quanto a assuntos de moralidade, ética ou valores, incapaz de descartar objetos usados ou sem valor, reluta em delegar tarefas ou trabalhar com outras pessoas, é miserável em relação a gastos,
e apresenta rigidez e teimosia. Já o transtorno da personalidade histriônica, né, vai ser esse padrão difuso de emocionalidade e busca de atenção em excesso, então a pessoa precisa ser o centro das atenções, vai apresentar um comportamento sexualmente sedutor inadequado, provocativo para chamar atenção. Apresenta mudanças rápidas e expressão superficial das emoções, então ela vai mudando de opinião de acordo com a pessoa com quem ela está próxima, né, para fazer parte daquele grupo. Tem um estilo de discurso excessivamente impressionista e carente de detalhes, você vê que é um discurso falso. Mostra muita autodramatização, teatralidade e expressão exagerada e é sugestionável. Então, essa é a pessoa que possui transtorno da personalidade histriônica. Pessoa bem dramática, bem errática. E aí os transtornos alimentares, né? A anorexia nervosa, que vai ser a restrição da ingestão calórica em relação às necessidades, levando a um peso corporal significativamente baixo no contexto de idade, gênero, trajetória do desenvolvimento e saúde física. A pessoa tem um medo intenso de ganhar peso e a perturbação no modo como visualiza o seu próprio corpo e forma corporal. Na bulimia nervosa, a gente vai alternar a compulsão alimentar com comportamentos compensatórios. Então, a pessoa come compulsivamente e depois provoca vômito, faz uso de laxante, diurético, atividades físicas, qualquer coisa para perder aquela ingestão calórica que ela praticou. E na compulsão alimentar, você vai ter a compulsão alimentar, né, aquela sensação de falta de controle, de que eu preciso comer até me sentir extremamente saciada. A pessoa se sente mal por isso, mas ela não chega a provocar comportamentos compensatórios como na bulimia, tá? Muito bem, eu achei bacana dessa questão porque ela trouxe vários transtornos numa mesma questão. E isso é muito bom, isso é muito bacana. De novo, é um aperitivo do que a gente vai ter na nossa preparação para as provas de residência, né? Essas questões, elas são bacanas porque elas estão ali testando o conhecimento do aluno, elas estão ali investigando se o aluno realmente estudou bem para aquela temática. Então, uma questão muito boa essa. Vamos para mais uma. Homem, 32 anos, procura o serviço de saúde relatando acidente de carro há 3 semanas. Tendo sofrido ferimentos leves, mas já recuperados após 12 dias de internação. Refere sensação de distanciamento das pessoas em geral e perda de interesse no trabalho. Não consegue fazer planos para o futuro, apresenta dificuldade para dormir e sente-se irritado durante o dia. Por vezes tem taquicardia e sudorese intensa e revive a situação do acidente com a mesma sensação vivida na ocasião. Contudo, ao ser solicitado que relate o episódio do acidente, o paciente é incapaz de recordar toda a cena. Com base no caso descrito, é correto afirmar que os sintomas do paciente são compatíveis com qual quadro? Fobia social, transtorno bipolar, síndrome do pânico ou transtorno de estresse pós-traumático. A gente está falando de um acidente, né? De uma dificuldade de reviver aquela cena que ele vivenciou. Nós estamos falando, obviamente, de transtorno de estresse pós-traumático. Vou dar uma dica para vocês. Transtornos da personalidade, transtornos da ansiedade caem muito. As provas adoram questões que apresentam transtorno do estresse pós-traumático e síndrome do pânico. Cai bastante. Ah, Jéssica, também cai transtornos depressivos? Sim. Transtornos bipolares, transtorno do desenvolvimento também caem, mas numa quantidade menor do que os transtornos da personalidade e os transtornos de ansiedade, tá? Então, ainda bem que transtornos de ansiedade são até mais fáceis da gente estudar, né? Então, foquem bastante nesses transtornos, tá? Porque eles caem muito mesmo, tá?
Então vamos entender cada um desses transtornos para a gente encerrar a nossa live. Deixa eu tirar minha cabeça. Os transtornos de ansiedade social ou fobia social, eles vão ser caracterizados por esse medo ou ansiedade acentuada às situações em que o indivíduo se sente exposto à possível avaliação por outras pessoas. Então, sempre que ele está diante de uma situação que ele acredita que vai ser avaliado, que a pessoa vai estar, que de alguma forma ele possa ser humilhado, rejeitado, ele apresenta esses sintomas ansiosos, tá? Uma coisa interessante do transtorno da ansiedade social é que ela vai se manifestar diante de grupos que realmente apresentem essa possibilidade de avaliação. Então, não é todo e qualquer grupo. Então, a pessoa pode se sentir muito bem, muito confortável com um grupo de amigos, com outros grupos, mas no grupo do trabalho, por exemplo, que ele pode ser avaliado, ele apresenta esse transtorno da ansiedade, tá? Então, não são todos os grupos, a pessoa não tem fobia social com todas as pessoas. É quando ela está diante dessas situações de avaliação, tá? O transtorno bipolar, né, ele vai ser caracterizado por possuir um caráter fásico e episódico. Então, a pessoa tanto vai apresentar episódios depressivos, episódios maníacos e episódios de remissão, em que a pessoa está em estado de equilíbrio, não está apresentando nenhum desses dois episódios. E aí, o transtorno bipolar ele vai ser dividido em tipo 1 e tipo 2. O tipo 1, né, eu vou ter os episódios depressivos e as fases maníacas bem caracterizadas, então essa fase é bem marcada, os indivíduos que convivem com essa pessoa, eles conseguem perceber que ela está em fase maníaca. E o tipo 2, que vai ter os episódios depressivos, mas a principal característica é que ele não vai ter mania, ele vai ter hipomania, que é como se fosse uma fase mais branda da mania, né? É tanto que a pessoa não tem nem apresentação de sintomas psicóticos associadas, né? Então, é como se eu tivesse uma mania mais leve, tá? E aí, essa vai ser a distinção do tipo 1 para o tipo 2. O transtorno de pânico vai ser caracterizado por ataques de pânico recorrentes e inesperados. Então, para eu ter um transtorno de pânico, eu tenho que ter ataques de pânico, mas os ataques de pânico, eles não são exclusivos do transtorno de pânico. Então, no próprio TEPT, eu posso ter ataque de pânico, tá? E aí, as principais características, né, além dessas sensações fisiológicas, é que a pessoa tem muito medo de perder o controle ou enlouquecer e medo de morrer. Tanto que pessoas, quando têm transtorno do pânico, elas correm para o hospital, né? Porque elas estão certas de que vão morrer, de que vão ter uma parada cardíaca ou de que vão enlouquecer e passam a ter muito medo do futuro porque elas têm muito medo de vivenciar outro ataque de pânico, tá? O transtorno de estresse pós-traumático, ele vai ser caracterizado por essa exposição a episódio concreto, a ameaça de morte, lesão grave ou violência sexual, seja porque a pessoa vivenciou a experiência, seja porque ela testemunhou alguém vivenciando, seja porque ela soube de uma situação traumática que aconteceu com alguém próximo, ou seja porque ela vai ser exposta repetidamente a detalhes aversivos do evento traumático. Então, socorristas, pessoas do corpo de bombeiros, policiais, que estão o tempo todo sendo expostos a detalhes de eventos traumáticos, né? O acidente, o corpo de uma pessoa, enfim, uma prática de violência que ela está presenciando, ela pode desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático. Então, é importante entender que você não precisa necessariamente ter vivenciado para desenvolver TEPT, tá? Isso é algo bacana e diferente, beleza? Pessoal, vamos encerrando a nossa live por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham de alguma forma aprendido e compreendido o que é que tende a cair mais nas provas, de que forma a gente pode se preparar bem
para um concurso na área de residência. Espero ter ajudado vocês, que vocês tenham gostado. Lembre-se que não acabou por aqui. Amanhã, quinta-feira, vai ter uma live maravilhosa sobre conhecimentos gerais com a professora Michele Sampaio. Não percam. Essa live é para todos os profissionais da área da saúde que pretendem fazer residência, então ela vai trazer muitas informações importantes. É importante que vocês participem, que vocês assistam essa live também, então botem aí na agenda amanhã à noite, quinta-feira, tá? Espero que vocês tenham gostado, foi um prazer estar aqui nesta noite de feriado com vocês. Estou esperando vocês no curso preparatório para nossa residência, tá? Tenho certeza que aqui só tem futuros residentes assistindo. Residência 2022, aí vamos nós. Quase que não saía, aí vamos nós. Um beijo bem grande, bom descanso, boa noite e até a próxima. Tchau, pessoal! Dava, tá salvo. Eu tenho certeza que este curso irá ajudá-lo a garantir uma vaga na próxima residência, no próximo programa de residência multiprofissional.